Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que já nos deu a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se Deus é por nós, operando Deus, tudo posso, a vitória é nossa. Louvado seja Deus. Quero cumprimentar a igreja com a santa e a gloriosa a paz do Senhor Jesus. Amém? Pode bater palma bem alegre para Jesus, que Ele merece. Oh, aleluia. Livro de Mateus, capítulo 4, né, irmãos? Louvado seja Deus. Mateus, capítulo 4. Mateus é fácil de encontrar, né, irmão? Eu costumo falar que quem não acertar, quem não encontrar o livro de Mateus, eu costumo falar que quem não encontrar o livro de Mateus tem que se converter. É o primeiro livro do Novo Testamento. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, Jesus é maravilhoso, né, irmãos? Glória a Jesus. Aleluia. Deus Todo-Poderoso. Pega, 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 pega fogo, aonde o crente Pentecoste põe o pé. Ele vive revestido de poder, orando sempre para não cair da fé. Amém, Jesus. Glória a Deus. Se Jesus vier agora, meu amigo, como está? Quem achou diz amém? Amém. Você não achou não, bebê? Meu Deus. Vamos esperar por ela, né, irmãos? Glória a Jesus. Mateus capítulo 4, versos de número 17. Podemos ler? Diz assim: e daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Amém? Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino do céu está próximo. Mais um minuto de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, abençoe os ouvintes da Tua palavra, cobre com Teu sangue da vitória, joga por terra, meu Deus, toda obra maligna, vai manietando agora a fúria do adversário, cobre-nos com Teu sangue e nos dai a vitória, em nome do Senhor Jesus. Todos digam amém. Tome assento, irmão. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Oh, maravilha do céu. Aleluia. Queridos irmãos, louvado seja Deus. Nós acabamos de ler uma palavra. E essa palavra, irmãos, essa palavra é a primeira pregação de Jesus Cristo na terra. Vejamos, irmãos, que a primeira pregação de Jesus Cristo na terra foi acerca do arrependimento. E quando nós falamos, irmãos, de arrependimento, significa mudança de vida, irmão. Quando nós falamos de arrependimento, significa nós tomarmos outra direção na nossa vida, irmão. Quando nós falamos de arrependimento, significa que aqueles atos que nós cometia outrora, nós não cometemos mais. Vejamos, irmãos, eu quero que você abra o teu intelectual e que você possa prestar atenção à palavra de Deus. Vejamos, irmão, que a primeira pregação
Cristo não foi acerca de bens materiais. A primeira pregação de Jesus Cristo não foi Ele dizendo que você iria receber um carro do ano, uma casa do ano, louvado seja Deus, um guarda-roupa cheio de roupa. A primeira pregação de Cristo, irmãos, foi acerca do arrependimento. Sabe por quê, irmãos? Porque hoje em dia nós vejamos tantos predicadores, que significa pregadores, que muitas das vezes, irmão, você entra numa igreja e o que você necessita ouvir, irmão, você não ouve, irmão. Às vezes nós necessitamos ouvir uma palavra para nós mudar de vida, irmão. Porque a palavra evangelho, irmão, significa boa notícia. Ser crente, irmão, significa mudança de vida, irmão. É bem claro que Jesus disse que se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra. É promessa de Deus. É bem certo, irmão, que Jesus disse que os ensinamentos de Jesus, Ele vem nos ensinando para nós buscarmos em primeiro lugar o reino dos céus. E todas as coisas serão acrescentadas, irmão. O crente, ele tem que buscar primeiro, irmão, a salvação da sua alma. Quando você coloca o teu foco na salvação, em entrar no céu, você vai ver que o céu vai se abrir ao teu favor, irmão. Quando você, aleluia, se interessar, irmão, pela tua própria salvação, você vai ver que Jesus, Ele vai te abençoar, irmão. Mas hoje em dia, irmão, as pessoas, elas vêm para a igreja, irmão, no intuito de ganhar algo. Parece que eles já vêm para a igreja, irmão, em interesses a bens materiais. Não, eu vou para a igreja porque o pastor disse que se eu entrar lá, eu vou ser vitorioso, eu vou receber vitória. Mas eu quero que tu entenda que a maior vitória é o teu nome está escrito no livro da vida, para quando Jesus voltar, irmão, você subir no arrebatamento. Quem está entendendo, bate palma e dá glória. Porque não adianta, irmão, nós fazemos campanha para receber bens materiais e Jesus voltar, nós não subir. E eu quero que tu entenda, irmão, que a primeira pregação de Cristo na terra foi para nós se arrependermos, irmão. Por que, irmão, se arrepender? Porque muitas das vezes, irmão, o coração é cruel, irmão. Muitas das vezes, irmão, o coração está engordado de pecado, irmão. Muitas das vezes Cristo quer entrar no teu coração e não encontra espaço, porque, aleluia, louvado seja Deus, o coração está sujo, irmão. E é por isso que a palavra de Deus, ela nos ensina, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 8, que bem-aventurado são aqueles que têm o coração limpo, porque esses verão a Deus. Diga glória a Deus. E quando nós falamos de arrependimento, irmão, a Bíblia vem nos mencionando no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 28, que aquele que roubava não rouba mais, irmão. Aquele que andava de qualquer maneira já não anda mais, irmão. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus está entrando dentro do nosso coração. Porque não adianta, irmão, nós dizermos que somos crente ou filho de Deus, se a nossa vida, a nossa conduta não bate nas escrituras sagradas. Não adianta, irmãos, louvado seja Deus, nós chegar na presença das pessoas mostrando uma face, enquanto nós deitamos na nossa cama, irmão, nós choramos porque a nossa vida ainda está numa situação precária. Então, irmão, muitas das vezes, eu quero que tu entenda que muitas das vezes, irmão, nós sofremos porque nós não se arrependemos dos nossos pecados, irmãos. E o arrependimento, irmão, é uma das primeiras chaves que abre o céu para nós entrarmos, irmão. Porque não adianta, irmão, nós andar conforme nós estamos sem arrependimento.
Vejamos que a Bíblia diz, irmão, em Mateus capítulo 3, versículo 8, a Bíblia diz: produzis, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzis, pois, frutos dignos de arrependimento, irmão. Sabe o que significa isso? Nós temos que produzir frutos de arrependimento. E sabe como nós mostramos isso, irmão? É quando nós andamos na rua. É quando nós andamos, louvado seja Deus, aonde quer que nós andamos, as pessoas vão olhar para você e vai dizer: olha, eu vi aquele homem ali uns meses atrás, ele andava de qualquer maneira, ele falava palavrão, ele bebia, ele xingava, ele falava a palavra tórpia, ele andava de qualquer maneira, mas hoje eu olho para ele, hoje eu olho para ela, e eu vejo que ele é um homem de Deus, eu vejo que ela é uma mulher de Deus. Sabe por quê? O arrependimento chegou no teu coração, irmão. Diga glória a Deus. Vejamos que a palavra de Deus, irmão, ela nos ensina no livro de Marcos, capítulo de número 1 e o versículo 4, irmão, que Marcos, ele vem falando também, irmão, acerca do arrependimento. Por quê, irmão? Se nós não se arrependermos, irmão, a nossa caminhada, ela é em vão na presença de Deus, irmão. Se nós não se arrependermos, irmão, a nossa caminhada, irmão, todo o nosso sacrifício na presença de Deus, irmão, se torna em vão, irmão. Marcos capítulo 1, versículo 4 diz: apareceu João Batista no deserto e pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. O batismo de arrependimento, irmão, significa você ser nova criatura, significa você ser uma nova pessoa na presença de Deus. Sabe por quê, irmão? O homem natural, às vezes ele anda aí afora, se alegrando na vontade da sua carne, no ego do seu coração, e muitas das vezes ele pensa que vai encontrar felicidade. Por exemplo, o traficante, irmão, o traficante aí afora, irmão, ele anda armado, louvado seja Deus, ele se prostitui, ele bebe, ele fuma e ele pensa que ele é feliz, mas a Bíblia Sagrada prova, irmão, que ele é um homem derrotado. Aleluia. Sabe por quê, irmão? Porque ele não se arrepende dos atos dele. Ele não se arrepende, irmão, das suas obras infrutíferas. Mas eu louvo a Deus, irmão, que quando a palavra de Deus, ela entra no coração do homem, quando a palavra de Deus, ela entra no coração da mulher, irmão, ele é nova criatura na presença de Deus. Ela é nova criatura na presença de Deus, porque Deus está fazendo a obra. Vejamos, irmão, que a palavra de Deus, ela nos ensina no livro de Marcos capítulo 6 e o versículo 12: e saindo ele, pregavam ao povo que se arrependesse. Sabe qual era a pregação, irmão, dos apóstolos? Era arrependimento, irmão, para as pessoas se arrependerem, irmão. E hoje você não vê essas pregações, irmão, para a gente se arrepender, irmão. Hoje nós vemos, aleluia, um cursozinho de meia tigela, louvado seja Deus, de teologia, aí prega um pouquinho, daqui a pouco pede o teu dinheiro, você sai da forma que tu entrou e não se arrependeu dos teus pecados. Sabe por quê? O pastor ficou com medo de falar a verdade, irmão. O pastor ficou com medo de falar a verdade, porque ele estava mais interessado no teu dinheiro do que na tua alma. E por isso não houve arrependimento, irmão. E quando nós pegamos assim, irmão, não é porque nós é carrasco, não é porque nós somos ruins, mas é porque o crente, ele tem que se arrepender na presença de Deus, irmão. É a vaquinha. Aleluia, glória a Deus. Semana passada pregamos aqui sobre fé.
E a palavra fé, ela significa confiança em Deus, confiança em Cristo e confiança na palavra de Deus. E quando nós lemos a palavra de Deus, irmão, ou ouvimos a palavra de Deus, irmão, significa que a gente está se interessando a ser nova criatura na presença de Deus, irmão. Eu sei que é difícil, varão. Eu sei que é difícil, varoa. Mas a Bíblia diz que se você se esforçar, o próprio Deus vai te ajudar, irmão. É difícil, irmão, ser crente fiel. Quando você se disponibiliza a caminhar na presença de Deus, irmão, parece que surge no teu caminho várias pedras de tropeço. Mas Jesus disse-lhe: esforça-te, tem de bom ânimo, e eu te ajudarei. Bate palma e dá glória. A palavra de Deus, irmão, ela é pura, fiel e verdadeira. E a Bíblia diz, irmão, aqui em Atos 2 e o versículo 38, a Bíblia diz assim, ó: e disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebeis o dom do Espírito Santo. Aleluia. Olha a pregação de Pedro. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha só que coisa maravilhosa, irmão. Que quando nós se arrependemos, irmão, a gente ainda recebe os dons. E o que é os dons? Dom é um presente que Deus te dá, irmão. Dom é algo misterioso que Deus te dá. Dom é um talento, irmão, espiritual. Dom, você vê coisas inefáveis. Dom, você vê anjo. Dom, você vê maravilha. Dom, você contempla a presença de Deus. Dom, você expulsa demônio. Dom, você expulsa enfermidade. Dom, você expulsa os problemas para bem longe de ti. Louvado seja o nome santo do Senhor. Diga glória a Deus. Quem quer receber dom diz amém, Jesus. Palmas para Jesus. E hoje, irmãos, é o ensinamento da palavra de Deus. Vejamos que a Bíblia diz, irmão, em Atos 3,19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejais apagados vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Você vê que quando você se arrepende, o Senhor apaga teus pecados, irmão. Quando você se arrepende, irmão, o Senhor apaga os teus pecados. Aleluia. Vejamos que a Bíblia diz, irmão, que os teus pecados pode ser vermelho como carmesim, mas o sangue de Jesus purifica, e você ficará branco como a neve. Vejamos que a Bíblia diz, irmão, em 1ª Epístola de João, capítulo 1, versículo 7 adiante, vem dizendo: filhinhos, se vos confessar os seus pecados, Ele é fiel para vos perdoar, e o sangue de Jesus vos purificará de todo pecado. Irmão, somente a morte de Cristo nos faz aliança com Deus. Somente Jesus pode salvar a nossa alma, irmão. Somente em Jesus nós podemos encontrar felicidade. Você pode até se divertir por aí, num final de semana, numa rodada de chope, num churrasco, louvado seja Deus, escutando umas músicas que vai alegrar a tua carne. Mas eu te digo com toda
convicção e certeza que a felicidade, irmão, só está aqui, ó, na presença de Deus, nosso Pai. Glória a Deus, aleluia. Eu sou testemunha vivo disso, irmão. Porque outrora, irmão, eu buscava felicidade em coisas que eram passageiras. Eu pensava que eu era feliz, irmão, usando roupa de marca. Eu pensava que eu era feliz, irmão, usando droga. Eu pensava que era feliz, irmão, louvado seja Deus, no adultério, na fornicação. Eu pensava que eu era feliz nos caminhos que desagradavam a Deus, louvado seja Deus. Mas quando eu vi aqui na Bíblia que nós temos que se arrepender, eu dobrei meu joelho, botei a boca no pó, pedi misericórdia, e até hoje, irmão, eu falo com Deus: Senhor, tem misericórdia da minha alma, tem misericórdia de mim. Sabe por quê? Porque o crente, ele tem que pedir perdão, ele tem que se arrepender, e Deus, aleluia, vai fazer uma obra na tua vida, como também fez na minha. Quem crê, bate palma e dá glória. Louvado seja Deus. Aleluia. Vejamos que a Bíblia diz, irmão, que versículo bonito. Segunda Epístola de Pedro, irmão, capítulo de número 3, irmão, vem falando um versículo muito lindo, irmão, da parte de Deus para a nossa vida. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9, irmão, diz a palavra de Deus: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânima para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Sabe o que significa esse versículo, irmão? Deus, ele não quer que a humanidade se perca. Quando nós falamos entre céu e inferno, irmão, a alma até treme. Irmão, não fala do inferno não, pelo amor de Deus, irmão, que eu não estou preparado para ouvir essas coisas. Mas se você tivesse ligadinho com Deus, irmão, isso aí não ia te ofender. A intenção de Deus, irmão, não é lançar a humanidade no inferno, não. A intenção de Deus não é essa, não, irmão. Mas só que a Bíblia diz que Deus, ele coloca o livre-arbítrio. O homem e a mulher, ele tem escolha. Ou seja, você só é crente se você quiser, irmão. Se você quiser levantar tua mão cansada hoje e vir para Cristo, eis aí o perdão de Deus na tua vida, né? A gente só é crente se a gente quiser, irmão. Se você quiser continuar lá no mundo, lá, irmão, de qualquer maneira, foi o que você escolheu. Mas fique sabendo que lá você não vai encontrar felicidade, e ainda corre o risco de você ser condenado pelo próprio Deus. Porque às vezes, irmão, nós vemos muita pregação por aí dizendo: ah, irmão, Deus é amor, irmão, Deus é amor, Jesus é bom. Mas o mesmo Deus que é amor, o mesmo Jesus que é bom, é o mesmo Deus que vai mandar amarrar a maioria da humanidade e lançar nas trevas. Por quê? Porque não se arrependeram, irmão. É tão tal, irmão, que a Bíblia diz em Salmo de número 9 e o versículo 17: e serão lançados no inferno todas as nações que se esqueceram de Deus. As nações se esquecem de Deus, irmão. Você vê que muitas das vezes as pessoas só se achegam a Deus, irmão, quando o negócio está sério, está complicado. Isso, irmão, isso é um ato de hipocrisia. Você acharia bom, irmão, eu me lembrar de você só quando eu preciso de você, irmão? Assim é a humanidade. Só se lembra do Pai, só se lembra do Criador quando está lá no hospital, quando está atrás das grades, quando está acamado, quando está numa situação precária. Não, Deus quer que você venha agora para a presença dele. É tão tal que a Bíblia diz em Mateus
capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde, o meu jugo é leve, o meu fardo é suave, e acharei descanso para a vossa alma. Bate palma e dá glória. Vejamos, irmãos, que assim como foi no dia de Noé, Jesus disse em Mateus 25, que assim como foi no dia de Noé, assim também será no dia da vinda do Filho do Homem. Muitos comem, casam, fazem festa e se esquecem da sua salvação, né? Louvado seja Deus. Vejamos, irmãos, que o arrependimento é o fundamental na vida do crente. Não adianta, irmão, nós andar com a Bíblia debaixo do braço sem um arrependimento dentro do nosso coração. Muitos por aí, irmão, diz que é crente, mas anda de qualquer maneira. Então não é crente, irmão, não se arrependeu, irmão. Porque quando nós é cristão de verdade, irmão, o arrependimento surge lá dentro do coração. Quando nós é crente de verdade, irmão, a diferença começa dos pés à cabeça, irmão. A transformação, irmão, não é só do lado de fora. A transformação começa do lado de dentro para fora, irmão, quando nós é crente de verdade. Mas quando o crente ele mostra que ele não é diferente nem do lado de fora, irmão, você imagine o coração dele. Você imagine o coração dela, irmão. Se os próprios atos, os próprios fatos diz que ele ou ela não se arrependeu. E é por isso que nós pregamos acerca do arrependimento. Vejamos que a Bíblia diz, irmão, em Gálatas capítulo de número 2, versículo 20: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Segundo os Coríntios, irmãos, capítulo 5, versículo 17 diz: louvado seja Deus, se eu estou em Cristo Jesus, nova criatura eu sou, e eis que tudo se fez novo, irmão. Se nós estamos na presença de Deus, irmão, nós é nova criatura. Irmão, quando tem arrependimento, irmão, tem salvação. Agora, pela Bíblia Sagrada, pela palavra de Deus, quando não tem arrependimento, irmão, não tem salvação. Eu te mostro na Bíblia. A Bíblia diz que Jonas, ele estava pregando dentro de Israel, em 2 Reis, capítulo 14 e o versículo 25. Mas o Senhor mandou Jonas ir até a cidade de Nínive. Porque a cidade de Nínive, irmão, toda vez que eu falo de Nínive, eu não sei qual era pior, se era Nínive ou era Rio de Janeiro, irmão. Eu acho que a pior é Rio de Janeiro, irmãos. Porque naquela, né, Nínive tinha todo tipo de barbaridade. Mas comparando hoje com o Rio de Janeiro, irmão, ninguém tem mais amor a ninguém, irmão. Mas Deus mandou Jonas ir na cidade de Nínive pregar o arrependimento, irmão. E quando Jonas pregou, irmão, o arrependimento naquela cidade, irmão, todos receberam a palavra de Deus, irmão. Todos eles receberam a palavra de Deus, irmão. O Senhor deu 40 dias e 40 noites para aquela cidade se arrepender, irmão. Se eles não se arrependessem durante 1 mês e 10 dias, o Senhor ia destruir aquela cidade igual destruiu com Sodoma e Gomorra. Só que eles ouviram a voz de Deus por intermédio do profeta Jonas. Aí eu acho que hoje é pior Rio de Janeiro, sabe por quê? Se Rio de Janeiro fosse igual Nínive, se arrependeria, irmão, dos seus pecados. Mas você vê que o Rio de Janeiro, irmão, vai de mal a pior. Não só Rio de Janeiro, como Bahia, Alagoas, Minas Gerais, Natal, Pernambuco, Brasília, São Paulo, Maranhão, Piauí, Sergipe, Pernambuco. Os 27 estados ou é 26? Quem estudou aí?
Só o rosto duro é possível, Jesus. Você vê que todos os estados, irmão, tá bravo, digamos assim. Tá bravo, irmão. Sabe por quê? Brasil não quer se arrepender dos seus pecados, irmão. Você vê que quando acontece alguma podridão, irmão, no meio da política, ou etc., no meio da polícia, no meio das comunidades, as pessoas às vezes querem culpar o governo. Mas nem tudo a culpa é do governo, não, irmão. A culpa é do próprio brasileiro, irmão. Ele quer melhora para a vida dele, ele quer bens para a vida dele, mas ele não quer se arrepender do pecado dele. Ele quer que o Brasil seja um país, louvado seja Deus, abençoado. Mas o Brasil, irmão, se continuar assim, vai de mal a pior, irmão. Mas quem estiver na rocha vai permanecer firme, até a volta de Jesus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvido para ouvir o que o Espírito Santo está falando? Glória a Deus. Então Deus te abençoe. Amém, Jesus. Deus te abençoe. Amém. Fica firme. Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe vocês, irmãos. Deus abençoe vocês, irmãs. Deus abençoe você que se disponibilizou a estar conosco aqui nessa noite para ouvir a palavra de Deus, amém? Porque a Bíblia diz, irmão, que bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Palmas para Jesus.